Boa noite, boa noite. Mais uma live, olha que legal. Nossa convidada já chegou por aqui. Boa noite, todo mundo que está chegando. Deixa eu já colocar nossa convidada aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live, olha que legal. Nossa convidada já está por aqui. Hoje eu vou falar com a Bruna Holanda, ela que é pesquisadora e vai trazer para a gente os resultados da pesquisa dela. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Me ouve bem? Bem, eu te ouço sim. E você, tudo certinho? Me ouve bem aí? Tudo sim. Massa. Então vamos conversar sem maiores delongas, que o pessoal está chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cumprimentar de logo Nil César, de Minas Gerais, ele que tem um canal muito interessante, Vista da Laje, o personagem Seu Zé, é um personagem hilário e traz muitas questões sobre organizações da sociedade civil. Então tem que cumprimentá-lo e desde já dizer a ele que a hora dele está chegando, ele vai participar de uma atividade com a gente também, logo logo eu vou convidá-lo para estar aqui com a gente. Tá bem? Então, todo mundo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é mais uma live Oscar legal. E hoje a gente vai falar sobre os desafios de implementação do Miroski, né, pelos municípios brasileiros, estados e municípios, a partir da pesquisa que a Bruna Holanda fez. Então, Bruna, sem maiores delongas, eu queria que você se apresentasse. Você já conhece aqui as lives, você vez por outra está por aqui também assistindo. Então já sabe que é uma tradição aqui. Eu geralmente não apresento nossos convidados. Então, fique à vontade, se apresenta aí para a nossa audiência. Bom, boa noite primeiro, né? Eu sou a Bruna, eu sou doutoranda em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, e sou mestre e bacharel em Gestão de Políticas Públicas. E hoje eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado, que foi sobre a implementação do Miroski. Muito legal. Essa que é uma pesquisa super interessante. Eu estou muito afim de entender os achados dessa pesquisa. Meu óculos está embaçando um bocado. Eu não sei como resolver isso, mas tudo bem. Vamos seguir. Bruna, nessa conversa, a gente que trocou aí umas figurinhas antes da live, e você destacava alguns pontos, digamos, gerais do Miroski, né, em termos de avanço, em termos dessa legislação. Recentemente, a gente teve também aqui uma conversa com a sua orientadora, né, que é a Patrícia Mendonça, e que também falou um pouco da publicação, né, que saiu pelo GIF, em que se falava um pouco da implementação do Miroski e dos níveis de implementação, digamos assim, das dificuldades. E aí eu queria ouvir de você um pouco algumas considerações nesse sentido, a partir da sua pesquisa sobre os avanços dessa legislação. Bom, o Miroski ele surge num cenário bem complicado, tanto politicamente quanto juridicamente. Então, a gente tinha uma série de leis que regulamentavam, de alguma forma, essas relações entre Estado e sociedade civil, mas com algumas conflitantes entre as outras. E a gente estava no momento em que se criminalizava muito a ideia da participação da sociedade civil, se tinha uma percepção de que era terceirização da política pública. E aí o Miroski ele surge a partir da plataforma Miroski, que é uma coalizão nacional de ONGs, e ele vem com uma força muito grande, porque ele traz inovações quanto à desburocratização, quanto a foco nos resultados, que é algo que a gente não está muito acostumado a trabalhar na administração pública. Mas o principal, que é uma coisa que eu destaquei naquele texto que a gente colocou lá no seu blog, é o paradigma de parceria mesmo. Então, essa coisa de entender as organizações da sociedade civil como parceiras e não como simples prestadores de serviço. Mas, apesar Muito legal. desses avanços todos, a gente vê que a implementação está ocorrendo de maneiras diferentes nos estados e municípios, né? E aí é nesse sentido que eu resolvi pesquisar a implementação na Bahia e em Belo Horizonte. Queria aproveitar, Bruna, duas deixas que você trouxe aí. Uma, dizer para todo mundo que a Bruna escreveu um texto com exclusividade aí para a gente publicou pelo Oscar Legal, trazendo um pouco
do entendimento dela a respeito do tema, já adiantando um pouco da pesquisa, né, resumidamente, um texto mais simplificado, mais curtinho, está lá no nosso site, www.osclegal.org.br. Então, acessa lá, deixa seu comentário, né, que vai ser bem bacana para a gente. E a outra deixa é o seguinte, ela pesquisou com foco de Belo Horizonte, né, capital de Minas Gerais, e da Bahia, do estado da Bahia. E estamos aqui com os dois presidentes dos Confocos, ambos representantes da sociedade civil, e eles estão nos assistindo. O próprio Nil César, que é presidente do Confoco hoje em Belo Horizonte, e a Eliana Hollenberg, que é presidente do Confoco Bahia, e que também está aqui na nossa audiência, e eu cumprimento os dois aí, né, efusivamente, gente que eu admiro bastante, que tem uma luta muito grande no campo da sociedade civil, e aproveito para cumprimentar todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Então, fala um pouco para a gente então, Bruna, você falou então dessa implementação desigual, né? A gente tem um país de dimensão continental, você tem 5.570 municípios nesse país, é uma enormidade de municípios. Então, fala um pouco dessa desigualdade, dessa implementação desigual do Miroski por esse país continental. Eu me senti até pressionada vendo as pessoas aqui entrando, porque um monte de gente que eu entrevistei tá aí. Mas, o que vem... Inclusive você, né, Lucas? O que vem acontecendo é que a implementação, ela está acontecendo em alguns estados e municípios, não em todos, o que já é um problema por si só. E existem diferentes capacidades desses estados e municípios, e existem problemas especialmente nos pequenos municípios. Existem questões de disputa política quanto à implementação ou não do Miroski, questões de mudança da cultura organizacional, então, como lidar com essas inovações que a lei traz, como o foco nos resultados, que eu mencionei, e desafios na criação de indicadores de qualidade, que é algo que o Miroski traz muito fortemente, e que também é uma dificuldade para a gestão pública, não só quando se trata das parcerias com as organizações da sociedade civil, mas como um todo, né? E aí, essas questões, inclusive, aparecem quando eu vou escolher os casos que eu vou estudar. Então, eu escolhi lá em 2017, eu estava no terceiro ano da graduação, e eu comecei a fazer uma pesquisa com a professora Patrícia. E aí a gente começou a ler os decretos de todos os estados e municípios que tinham regulamentado o Miroski até aquele momento, ver o que estava próximo da lei, o que não estava, o que estava sendo adaptado para o contexto, o que não estava, o que era copia e cola. E aí a gente achou 3 casos que eram bem interessantes, que eram o da Bahia, de Belo Horizonte e, nesse momento, de Florianópolis. Só que em Florianópolis, essa questão da disputa política pegou bastante forte. Logo quando eu estava terminando a graduação, houve uma mudança de prefeito que descontinuou a implementação do Miroski, e eu acabei continuando no mestrado pesquisando Bahia e Belo Horizonte. E nessa pesquisa, como eu mencionei, tive entrevistados, né? Alguns estão aqui, eu entrevistei 36 pessoas, dos Confocos, das comissões de monitoramento e avaliação, da plataforma Miroski. Eu tive a oportunidade de ir até Belo Horizonte, até Salvador, né, quando o fim do mundo ainda não tinha começado, em 2019, para poder falar pessoalmente com vocês, acompanhar as reuniões. Isso foi um processo bem interessante, assim, de poder fazer esse acompanhamento de perto. Muito legal. E aí... Pode falar. Não, vá, continua, segue aí. E aí, eu queria trazer um pouco dos casos da Bahia de Belo Horizonte, então, que foram os que eu me debrucei com mais profundidade. Na Bahia, a implementação do Miroski foi por iniciativa das organizações da sociedade civil, que por si só é incrível. Então, a Bahia criou uma plataforma Miroski estadual, com alguns membros, inclusive, que faziam parte da plataforma nacional. E ela começou a fazer uma pressão pela implementação do Miroski no Estado. Ela foi bem recebida pela Secretaria de Relações Institucionais, a SERIN, e a Secretaria de Relações Institucionais e a Secretaria de Administração do Estado da Bahia têm um papel bastante importante nessa implementação do Miroski,
uma vez que elas fazem o meio de campo com as outras secretarias também, etc. E lá foi estabelecido o primeiro Confoco do país. E Confoco é para os íntimos, né? O nome completo é Conselho de Fomento e Colaboração. E esses conselhos, eles são muito importantes, eles são previstos pelo decreto federal que regulamenta o Miroski. Infelizmente, em nível federal, o Confoco não foi implementado, porque foi na época do golpe, e aí houve também uma descontinuidade da implementação do Miroski em nível federal nesse momento. Mas a Bahia tomou assim as rédeas e falou, não, a gente vai fazer mesmo que não tenha nível federal. E lá está correndo um processo muito interessante de implementação, porque o Confoco ele é composto tanto por membros das organizações da sociedade civil quanto membros da administração pública. São feitas muitas discussões, as reuniões são bimestrais, mas às vezes ocorrem algumas nos períodos intercalares para discutir questões que aparecem com urgência. E lá existe um investimento muito grande em capacitação em relação ao Miroski, o que é muito interessante, porque é uma das coisas que a lei traz, exatamente por causa dessas inovações todas que o Miroski tem. Então, desde o começo, teve uma parceria com a UFBA, com financiamento da União Europeia para fazer o projeto de capacitação, e ele continuou de uma maneira que eu acho incrível com as caravanas do Miroski, né? Que são caravanas, literalmente, que vão passando pelas cidades do interior da Bahia para fazer essa formação. Na verdade, eu não sei como está agora essas caravanas, eu acho que talvez até você saiba mais do que eu, por causa do Covid, né? Mas era um projeto muito forte no momento em que eu fiz a pesquisa, em 2019, começo de 2020. E isso, só rapidamente, só para lhe dar a informação, em 2020, final de 2019, entre 2019 e começo de 2020, foram feitas em parceria com a plataforma Miroski algumas caravanas em 3 territórios de identidade da Bahia. Esse projeto está sempre sendo discutido na plataforma, é uma prática muito interessante da plataforma Miroski, mas que, infelizmente, por conta da pandemia, isso ficou um pouco, digamos, prejudicado, pelo menos afetado, no sentido do ir lá. As viagens estão prejudicadas, os encontros presenciais, então tem sido mais complicado. A plataforma Miroski Nacional ela tem feito ainda algumas caravanas, ou tentado manter o ritmo de caravanas agora virtuais, né? Então você tem uma metodologia um pouco diferente, mas as do interior da Bahia têm estado paradas nesse momento. Acredito, né? Eu não estou na coordenação da plataforma Miroski Bahia, mas acredito que esse é um tema que não morre por lá, né? Embora esteja adormecido por conta da pandemia, mas logo acredito que assim que a pandemia deixar, né, o fim do mundo passar, acredito que vão ser retomadas. Eu participei de algumas e realmente são experiências interessantíssimas, você ir até o interior do estado, lidar com lideranças e com as organizações que fazem trabalhos belíssimos no interior, né, de um estado como a Bahia, enorme, com 417 municípios, enfim, 27 territórios de identidade, né, porque é um país, um estado continental, e você tem essa experiência da plataforma, das caravanas, como uma experiência muito bem sucedida. Mas é só um parêntese para que você continue aí. Você estava falando da Bahia e ia começar Belo Horizonte, pode ficar à vontade. Na verdade, tem outro projeto na Bahia que eu acho que também não morre de jeito nenhum, que é o projeto de lei, né? Que é super interessante também. A Bahia é o único estado que eu tenho conhecimento que está tentando transformar a regulamentação do Miroski em lei, para que não haja problemas com gestões de governadores que sejam menos a favor, ou coisas do tipo, como aconteceu em Florianópolis. E isso aparece muito fortemente no estado. E além do projeto de lei, na minha pesquisa eu consegui achar alguns pontos assim, cases de sucesso e cases de dificuldade no que se refere à Bahia. Eu acho que a CEPROME, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, é um case de sucesso.
Então, eles adaptaram todo o processo deles para conseguir atender ao Miroski. O primeiro edital que foi lançado não estava em conformidade com o Miroski, e houve uma conversa extensa com o Confoco, com as organizações, para que houvesse essa adaptação. Por outro lado, a gente vê que isso depende um pouco da secretaria, né? Então, a gente tem a Secretaria de Justiça, Desenvolvimento Humano. Não, eu sempre esqueço o nome da sigla inteira. É SJDHDS. Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Isso. Que vem colocando algumas barreiras para a implementação do Miroski no sentido de resgatar questões da lei de licitações, então resgatar questões de prestação de contas super rígidas que não dão ao Miroski. Como eu já disse, acho que 2 vezes, o Miroski foca nos resultados e flexibiliza bastante essas questões. Isso é dificultado pela relação que está sendo estabelecida com o Tribunal de Contas do Estado, que também vem reforçando essas questões de controle e das leis de licitação, inclusive da lei de licitação da Bahia, que eu ouvi todos os meus entrevistados dizerem que é pior do que a 8666. Então, é algo a ser trabalhado. É isso mesmo. E aí... Só me pergunta, Bruna, rapidamente, essa preocupação com o projeto de lei do Estado da Bahia, eu sou colaborador do Confoco aqui e tenho participado intensamente dessa discussão na Comissão de Normas, justamente porque um decreto ele não pode afastar a aplicabilidade de uma lei. E na Bahia você tem uma lei específica para licitações, a Lei 9433, a Lei Estadual 9433. Então, com o decreto do Miroski, ele não afasta a aplicabilidade do 9433, como faz a Lei 3.019, afasta a Lei 8666. Então, no nível subnacional, estadual, você não tem esse afastamento, e aí o que uma entidade que eu acompanho ouviu de um técnico nessa secretaria que você está citando, é que lá o Miroski não chegou, não. Chegou a 9433, porque é a lei de licitações. Desembolsou recurso público, 9433, para ele é isso. Então, há uma discrepância aí grande entre o técnico que está, de fato, analisando as contas da entidade com o que está se discutindo no Confoco. E essa é uma luta muito grande, que o seu estudo, inclusive, aponta também, de compatibilizar as discussões políticas e legais do Miroski com a prática, de fato, procedimental dos órgãos públicos. Mas, vai lá, segue a bola contigo. Não, esse ponto, inclusive, é algo que eu até ia comentar depois, porque aparece tanto na Bahia quanto em Belo Horizonte, que é um pouco a dificuldade de acessar os técnicos que lidam cotidianamente com as parcerias. Então, essa discussão, ela está muito forte nos confocos, ela está bem forte entre gestores que são diretores, são coordenadores de secretarias, mas quando vai chegar nesse técnico que vai conferir lá a prestação de contas, ela chega com dificuldade. E aí acontece isso que você falou, e eu até sei que organização que ouviu isso, que o Miroski não chegou lá. O que chegou é a lei de licitação. E essa relação com o TCE dificulta tudo, porque aí o gestor vai ficar com medo de ser cobrado pelo TCE por uma prestação de contas mais controlada, e não vai realmente seguir o que o decreto estadual está dizendo. E aí, sobre Belo Horizonte, então, é um outro case que eu estudei, e Belo Horizonte ele começa com um processo bem diferente da Bahia, então a iniciativa pela implementação do Miroski lá começa do Estado, e não das organizações. Isso começa... eles têm 2 decretos que regulamentam o Miroski. Um primeiro decreto que ainda estava um pouco distante do que a lei federal preconiza. Aí entra uma nova gestão na Procuradoria-Geral do Município, que é quem está puxando toda essa discussão, e eles reformulam esse decreto, e aí eles publicam o decreto 16.746 de 2017, e contratam a consultoria da Laís Lopes, que também frequentemente assiste aqui as lives, que eu sempre vejo que ela está online também, para ajudar na implementação do Miroski no município. Isso é muito interessante porque a Laís colaborou para escrever a lei em nível federal, né?
Então, eles começam a fazer essa implementação no que ela chama de 12 passos para a implementação do Miroski. Seguem um roteiro bonitinho. E eles implementam o Confoco também, um pouco depois da Bahia. Lá existe uma formação que é interessante também no Confoco, que não está prevista no decreto federal, que além de organizações da sociedade civil e de membros da administração pública, você tem convidados especiais, que são pessoas que trabalham, estudam a sociedade civil, são membros de organizações que lidam diretamente com o trabalhador da sociedade civil, ou membros de universidade e da contabilidade, do terceiro setor e etc. E eles estão ali para também estabelecer essa discussão de outras perspectivas, apesar de não terem poder de voto no Confoco. E aí um ponto importante de se destacar é que os Confocos, que foram criados até o momento, eles estão ali para discussão e não para deliberação, não necessariamente a tomada de decisão que é feita ali, ela precisa ser concretizada. Ali é um espaço mais para discussão. Mas o que se observa nesses dois casos é que estão sendo encaminhadas para a administração pública as decisões que são tomadas ali. E aí, em Belo Horizonte, a gente tem uma coisa que eu acho também bem interessante, que dá até para estabelecer um pouco um paralelo com as formações que são feitas na Bahia, que são os seminários municipais de parceria. São seminários organizados para todos os interessados possíveis no tema, não necessariamente organizações da sociedade civil e gestores públicos, que são realizados anualmente para discutir o Miroski e as parcerias como um todo. E eles também estão focando muito na readequação dos processos e fluxos de trabalho lá. Então, as discussões que são estabelecidas no Confoco, elas giram todas em torno dessas questões. Então, atrasos em repasses de recurso, como a parceria efetivamente está sendo feita, o processo em si. E eles também estão bem avançados lá em relação à implementação do Miroski. E aí eu queria falar um pouco de coisas comuns a esses dois casos. Então, primeiro começando pelos desafios, a gente tem uma resistência de alguns atores ao Miroski. E nos dois casos, por exemplo, a gente tem secretarias inteiras que resistem à implementação do Miroski, no caso que são da cultura e da saúde. Nenhuma das duas está fazendo muita parceria com o Miroski. Inclusive, em Belo Horizonte, a Secretaria da Cultura nem está presente no Confoco. E também essa questão dos técnicos que eu já mencionei. Então, esses atores também têm uma certa resistência ao Miroski, porque o que muitas vezes chega para ele não é o Miroski. O que chega para ele é essa cobrança do Tribunal de Contas para que seja controlada a prestação de contas e que entreguem todas as notas fiscais e olhem lá quanto gastou em X coisa, e é isso. Outra questão é a questão da transparência, que se observa como uma dificuldade, e isso vem especialmente da gestão pública, apesar de a gente poder pensar que pode ser mais difícil para as OSCs. Eu acho que as OSCs se adaptaram muito bem a esse processo, mas em termos de transparência e gestão pública ainda está tendo alguns percalços no caminho, apesar de tanto o Confoco da Bahia quanto o Confoco de BH terem sites, terem um portal de parcerias. Os sistemas que eles usam para efetivar essas parcerias no dia a dia ainda não são conectados, ainda tem muitas dificuldades. Então, cada secretaria usa um sistema, por exemplo, em Belo Horizonte. Na Bahia se tentou conseguir acesso à plataforma Mais Brasil, que é usada em nível federal, e nunca responderam, o que é desesperado do governo que a gente tem, né? Mas isso é uma questão muito forte que precisa ser resolvida para que a implementação do Miroski seja efetiva. E eu acho que um ponto que também pode gerar problemas é o impulso para continuar a participar.
Então, uma questão que me aparece como muito interessante na Bahia, e na Bahia não é um problema, é que lá já houve uma eleição para uma nova formação do Confoco, e foi uma eleição concorridíssima, teve muitos candidatos a mais, teve muita gente a mais interessada em participar, e isso é incrível. E isso me preocupa um pouco em relação a Belo Horizonte, onde, quando eu fiz a minha pesquisa, já havia um certo esvaziamento do espaço do Confoco. Então, já tinha atores que não frequentavam com frequência as reuniões, estava se estabelecendo uma discussão para reformular algumas regras sobre ausência, sobre como substituir conselheiros que não estão aparecendo nas reuniões. E eu acho que é algo a se acompanhar agora, quando eles fizerem a eleição deles, para ver se vai ter esse mesmo engajamento que houve na Bahia, de um maior número de organizações querendo participar, ou se isso vai se demonstrar como tendência da diminuição da participação. Espero que haja esse engajamento. E eu acho que, por todos os problemas que a pandemia possa ter causado para a gente, uma oportunidade que ela trouxe é a gente ver que dá para fazer isso que a gente está fazendo agora, sabe? Então, a gente consegue dar um jeito e fazer as coisas online, por exemplo, se a gente não tem tempo de ficar se deslocando de um lugar para o outro. Isso pode ser uma oportunidade para o Confoco de BH para conseguir aumentar esse engajamento. Agora, sobre os avanços... Perdão, Lucas, você ia falar? Eu queria só que a gente desse uma respirada rapidamente e a gente volta já, porque eu quero cumprimentar todo mundo que está chegando aí, todos e todas, o pessoal que está acompanhando a gente. Registrar aqui que tem muitos conselheiros, tanto do Confoco Bahia quanto do Confoco BH, por aqui, Edmundo Croja, Candice Araújo, da Bahia, e mais, hein? Não dá para citar todo mundo, mas eu queria registrar o pessoal da Associação Quilombola, do povoado Patioba, de Sergipe, o Beckson Reis, que chegou por aqui, em nome dele, cumprimentar todo mundo, muito bacana, muito obrigado pela audiência de vocês. E queria convidar todo mundo, semana que vem não tem live, a gente está fazendo as lives cada 15 dias agora, são quinzenais. Então, no dia 18 de maio, a gente vai estar aqui com uma live muito bacana também com o professor Fernando Mânica. Vamos estar falando sobre o portal das OS, vamos saber tudo sobre organizações sociais, esse tipo de organização, né, que é certificada como Organização Social OS, está tão em evidência aí por conta das questões da Covid, enfim. Também, no dia 20 de maio, eu vou estar fazendo um bate-papo Miroski com as organizações do Rio Grande do Norte. Alô, você do Rio Grande do Norte, dia 20 de maio, das 14 às 17 horas. A gente vai estar fazendo um bate-papo sobre o Miroski com as entidades voltadas ao pessoal do Rio Grande do Norte. Então, já a gente vai abrir as inscrições. E, claro, é possível ter gente de outros estados, mas a preferência, então, é para o pessoal do Rio Grande do Norte. Você sabe, né, Bruna, que a gente já rodou aí 21 estados do país fazendo atividades presenciais. Já fizemos 5 atividades virtuais, porque não dá mais para ir nos lugares, né, nos estados. E agora está faltando 2 estados para o Ósculo Legal rodar o Brasil inteiro. Então, um deles, que é o Rio Grande do Norte, a gente vai estar dia 20 de maio à tarde, fazendo atividade com as entidades. E o outro, o Amapá, nós estamos negociando aí, e já eu vou... O Amapá, na verdade, a gente ia fazer, mas teve aquele apagão no Amapá e a gente não conseguiu. Então, nós estamos renegociando para fazer essa atividade ainda no final desse mês, ou talvez no comecinho do próximo. E, por fim, no final desse mês, dia 25 de maio, a gente vai ter um debate, acho que legal, sobre captação de recursos para projetos sociais, em parceria com a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR. Então, fiquem ligadas, que a gente tem uma agenda cheia aí para esse mês ainda. Dia 18, live Acho que Legal com o Fernando Mânica sobre o portal das OS. Dia 20, bate-papo Miroski com as organizações do Rio Grande do Norte. E no dia 25, Acho que Legal debate sobre captação de recursos para projetos sociais. Vamos voltar então, Bruna. Já deu tempo de respirar, deu tempo de beber uma aguinha. Então vamos voltar. E você destacava um ponto e eu terminei te interrompendo para a gente dar essa descansada, mas fique à vontade. Relaxa. Muita coisa boa vindo por aí, então, né? Muita coisa boa, com certeza. Bom, eu ia falar agora dos avanços, que eu acho que é algo que a gente tem que destacar.
Ótimo. Então, em ambos os casos, houveram muitos avanços em relação às regulações infralegais, então se produziram muitas normativas para que o Miroski fosse implementado, tanto no estado da Bahia quanto no município de Belo Horizonte, de forma mais adequada, de forma mais participativa. Essas normas infralegais, elas são escritas com participação da sociedade civil, o que é super importante, e elas ajudam muito no processo de padronização dessas parcerias, então porque acontecia muito de cada órgão pedir um documento, cada órgão estabelecer um processo diferente, e isso complica muito a vida das organizações que prestam um trabalho tão importante. Então, para que dificultar, né, se a gente pode facilitar? Outra questão é sobre as capacitações mesmo, que eu já mencionei, elas vêm ocorrendo de forma muito forte nos dois entes federados, com destaque para as caravanas Miroski na Bahia, porque é um estado gigantesco e é necessário capacitar as cidades que estão distantes da capital. Inclusive, é super interessante que o Confoco tem representantes que não são da capital. Eu lembro que uma das minhas entrevistadas falou que ela ficava 11 horas no ônibus para ir até Salvador, participar do Confoco e voltar 2 dias depois, mais 11 horas no ônibus. E assim, isso é incrível, assim, a vontade de participação que essas pessoas têm. Em Belo Horizonte também, a gente tem informações que são dadas desde pela Gerência de Apoio às Parcerias, que é da Procuradoria-Geral, pelo Confoco, por organizações da sociedade civil, como o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais. Então, isso está bem estabelecido. A adequação nos processos, então, eu citei, por exemplo, o caso da CEPROME na Bahia, que adequou todo o seu processo, lançou um edital que não estava adequado logo de início e colocou isso para discussão a partir da mobilização do Confoco. Isso também aconteceu em Belo Horizonte. Então, a gente tinha, por exemplo, um edital do Conselho da Criança e do Adolescente que ninguém conseguiu participar lá por causa de questões de orçamentação. E aí foi discutido esse edital junto com o Confoco, junto com as organizações, e o processo foi todo reformulado. Eu acho que uma das coisas principais que o Confoco traz em relação à aprendizagem e aproximação dos atores da sociedade civil e da gestão pública, então isso apareceu muito forte entre os meus entrevistados. É engraçado, porque em Belo Horizonte, por exemplo, eu tive entrevistados que sempre foram super ativos, politicamente falando, socialmente falando, e que disseram: essa foi a primeira vez que eu entrei na prefeitura. E o Confoco possibilitou isso. E isso também aconteceu na Bahia. Lá as organizações elas tiveram uma oportunidade de se aproximar do poder público e teve alguns relatos muito interessantes sobre dos dois lados, não só das organizações, mas também do poder público, sobre a gente viu que assim, a vida deles não é fácil também, sabe? A gente cobra deles às vezes e a gente está dificultando uma coisa que não precisava. Então, isso é muito importante que o Confoco traz. E aí eu queria destacar o que eu destaco naquele texto do blog que você divulgou essa semana, o quanto o espaço do Confoco é essencial para isso. Então, como ter mecanismos de coordenação local, localizados na administração pública daquele estado, daquele município, é incrivelmente importante, porque a gente não tem muitos confocos no país, não é obrigatório estabelecer confocos de acordo com a lei federal, então a maioria não estabeleceu, mas a gente observa que esses processos eles estão avançando muito mais nos casos em que tem confoco, discussões que poderiam ser sanadas de forma muito mais fácil não estão sendo, por causa dessa falta de interação entre organizações da sociedade civil e poder público em outros estados e municípios. E eu, assim, eu vejo muito o caso da Bahia e o caso de Belo Horizonte como exemplos. É claro que a gente tem problemas nos dois, eu mencionei alguns deles, mas exemplos a serem seguidos. E esses confocos, eles continuam funcionando agora, mesmo com pandemia. Eu
a minha pesquisa eu fiz lá em 2019, eu entreguei no começo desse ano. A coleta de dados eu fiz em 2019, eu entreguei ela no começo desse ano, mas eu perguntei, fui questionando esse ano passado para algumas pessoas dos Confocos, tipo, e aí, tá rolando e tal? E tá rolando mesmo online, e essas discussões estão acontecendo ainda. É claro que tem coisas que não dá para acontecer online, como o exemplo das caravanas, que você mencionou, mas as discussões continuam acontecendo e isso é muito importante. Bruna, tem uma pergunta aqui muito legal da Ariana Hollenberg, e ela traz o seguinte: tem crescido o interesse no Confoco e a discussão está avançando. Ela menciona que Sergipe e o Distrito Federal, que têm se mobilizado, né, as plataformas Miroski locais, tanto de Sergipe quanto do Distrito Federal, têm se mobilizado, pressionado os governos locais no sentido de implementação dos confocos nessas duas localidades. Você tem acompanhado isso? Tem acompanhado o desdobramento dessas discussões? Como é que está isso? Eu acompanho um pouco mais de longe essas discussões agora. A minha pesquisa atual não diz respeito aos confocos, mas eu acho que está rolando um trabalho muito interessante de troca entre as plataformas Miroski que foram criadas pelo Brasil e entre os confocos. Então, eu direto vejo notícias no grupo do Miroski da Bahia mesmo, sobre essas trocas, por exemplo, com Sergipe, e isso está acontecendo de uma forma muito interessante, e eu espero que esse interesse, ele cresça, né? Eu espero que São Paulo tenha um Confoco, que outros estados e municípios tenham Confocos também. Muito legal, muito bacana. Bruna, a sua pesquisa, eu li a sua dissertação, é super interessante, porque a rigor, quem tem escrito sobre o Miroski são a gente da área jurídica, né? São advogados, pesquisadores que estão muito na área jurídica. Tem dois trabalhos, especificamente, que eu cito, eu gostei bastante, que não tem essa perspectiva jurídica, né? É a sua dissertação de mestrado, e o livro do Danilo Zeda, que lançou aqui na Bahia, ele foca um pouco mais na história da implementação aqui no estado da Bahia, né? Ele não é da área jurídica, ele vem da sociologia, da ciência política, enfim, e traz uma abordagem teórica nesse sentido. Você vem da administração, né, da gestão pública, enfim, e uma graduanda e tal, e traz um aporte teórico sobre os conceitos de coprodução, enfim. Então, fala um pouco para a gente da sua metodologia, dos métodos utilizados, assim, muito rapidamente, e dos conceitos que você utiliza nessa abordagem que torna tão interessante, não que a abordagem jurídica não seja, mas traz esse deslocamento de olhar e outras perspectivas para o tema também. É engraçado você comentar isso, porque eu fui bastante confundida com a advogada quando eu estava fazendo a pesquisa. Todo mundo perguntava se eu era advogada. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz uma live com a Patrícia Mendonça, que é sua orientadora, e eu anunciei ela como advogada. E que ela não é advogada, mas ela tem tanta propriedade sobre as questões jurídicas implícitas do Miroski, que eu entendi que ela era advogada. E ela brincou comigo e disse: não, eu vou passar no OAB ainda, mas ainda não passei. Então, só para lhe dizer que isso acontece demais. Mas vamos lá, pode responder, foi só um parênteses. Foi a primeira, né, sobre a pesquisa dos gestores. Eu assisti online e eu pensei, nossa! Mas, bom, a metodologia, eu fiz estudos de caso, então, como eu mencionei, eu fui para Bahia, eu fui para Belo Horizonte, acompanhei reuniões, acompanhei outros exemplos. Eu não sei se você chegou no final da dissertação já, porque eu te mandei faz uma semana, mas no finalzinho eu cito até uma live sua, porque eu acompanhei vários desses eventos que discutiam o Miroski, que discutiam organizações da sociedade civil, que discutiam eles na Bahia e em Belo Horizonte, porque já estava no radar que são casos a serem estudados, porque eles podem dar exemplos práticos de implementação para outros estados e municípios. E aí eu fiz as entrevistas, foram 36 entrevistas, analisei as leis, os decretos, alguns documentos que eu coletei quando eu fui para Bahia, quando eu fui para Belo Horizonte. E aí eu trabalho eles com essa perspectiva de coprodução, que
tentando simplificar o conceito, é quando algo, um serviço, um bem, uma política pública, é produzido por diferentes organizações. E no caso aqui a gente está falando não só de organizações, mas de setores inteiros. Então a gente tem o terceiro setor das organizações da sociedade civil e o primeiro do Estado. E aí eu trabalho com esse conceito em como a implementação do MIROSC está sendo coproduzida, ou seja, produzida em conjunto com a indispensabilidade da participação desses atores na sua implementação. E aí eu trabalho também com uma outra teoria, mas essa é muito complicada de explicar. Nem eu sei explicar direito, de tão difícil que é. De lógicas adicionais, que traz um pouco a questão do conflito. Muito interessante, inclusive eu li toda, hein? Para lhe dizer bem, li todo, muito interessante, e acho que também ela já está no repositório, já está disponível para download, para que as pessoas possam pesquisar e ver. Eu não consegui entender, a minha internet está um pouco ruim, Lucas, você pode repetir? Claro, se a sua dissertação já está no repositório da universidade, para que as pessoas possam pegar o link, baixar. Não, ainda não tá. Vai demorar ainda para aparecer lá, viu? Porque tá complicado esse processo com a pandemia, tá tudo travado para colocar as dissertações e teses no repositório da USP. Mas assim que tiver, eu com certeza te passo o link e aí a gente divulga. Legal, muito bom. Então já tem aqui um compromisso da Bruna de passar o link quando a dissertação estiver lá no repositório da USP e certamente a gente vai divulgar aí nos meios do OSC Legal também. Por falar em meios do OSC Legal, eu estou colocando aí, gente, os nossos contatos, tá? No chat, também o Telegram, o WhatsApp, a gente está com 3 grupos de WhatsApp já partindo para o 4º, né? Uma busca interessante. E você que está me mandando mensagem agora, eu não posso parar aqui para incluir você no grupo, tá? Depois da live eu faço isso. Só para a gente pedir um pouquinho de paciência que depois da live eu faço, tá? Então quem tiver interessado, só dar um toque para mim aqui no direct aqui do Instagram ou pelos contatos que eu estou passando aqui no chat, e-mail, telefone, enfim, Twitter e LinkedIn. A gente está nas principais redes sociais, Facebook, tem o site da gente também, para quem quiser ir lá pesquisar. Queria aproveitar aqui para cumprimentar a doutora Paula Storto, que chegou por aqui, Joseni Teixeira também, e André Carvalho, 3 grandes advogados dessa área, que militam na área do terceiro setor, das organizações da sociedade civil, a quem tenho muita admiração também. A Paula Storto esteve hoje na terça jurídica da ABONG, deu um show de bola falando sobre transparência das organizações, e fico muito feliz, né, de poder vê-la falando, sempre uma aula, um aprendizado muito grande. Bom, mas vamos voltar aqui à nossa discussão. Eu queria que você falasse um pouco, você pesquisou a Bahia e Belo Horizonte. Eu queria que você falasse aquilo que aproxima os 2 casos e aquilo que afasta um pouco. Qual a impressão que você tem? O que é que eles têm de mais comum e o que é que eles têm de mais diferenciado, digamos assim? Bom, eu vou começar pelo diferenciado. Eu acho que o que tem de mais diferente nos 2 casos tem muito a ver com quem começou a implementação do MIROSC em cada um deles. Então, na Bahia, começou com a pressão da sociedade civil, enquanto em Belo Horizonte começou dentro da Procuradoria-Geral do município. E isso influencia muito nos resultados que foram obtidos em cada um dos casos. Então, em Belo Horizonte, o foco está muito na adequação dos processos administrativos. Não que não tenha uma preocupação com participação, mas o foco maior está nessa adequação. E isso tem muito a ver com a lógica do Estado, uma lógica mais burocrática, de hierarquização de meios e fins. Enquanto na Bahia, os resultados, eles têm também esse lado de adequação de processos, como eu mencionei, normas infralegais foram editadas, etc. Mas eu senti que a preocupação lá é muito mais com a participação. Então, a disputa maior é para que as organizações da sociedade civil elas possam efetivamente participar das discussões e possam efetivamente dar sugestões
e ajudar a formular e implementar a política pública. Então, eu sinto que as maiores diferenças são nesse sentido. Agora, em termos de aproximação, eu acho que exatamente o fato de ter essa abertura para que os dois lados, o lado do poder público e o lado das organizações da sociedade civil, participem e discutam conjuntamente o Miroski. E alguns dos resultados que vão sendo produzidos com base nisso também. Como eu disse, apesar de terem focos principais diferentes, ambos estão produzindo parceria, ambos estão produzindo adequação de processos. Mas é um processo bem interessante de se observar essas diferenças e semelhanças. Muito bom. Tem uma pergunta aqui bem interessante, mas antes disso eu queria cumprimentar um amigo querido, Jeff Rodrigues, grande MC, vocalista da banda Quadro, está aí lançando, está no forno, disco solo e o disco do Quadro também. Jeff, um abraço para você, sucesso, querido, você está no coração. E voltar aqui, então, para... Eu não sei o nome, enfim, esse nome aqui não dá para saber, enfim. Mas ela está perguntando como você analisa o nível de participação da sociedade civil na efetivação do Miroski? A partir da sua pesquisa, obviamente. É muito grande. Desde a formulação do Miroski vem com uma pauta da sociedade civil, e até a implementação, pelo menos nesses dois casos, a participação é muito grande e a influência no que está sendo produzido é muito grande. Então, não só influência, mas inclusive botar a mão na massa. Como eu disse, as normas, por exemplo, elas estão sendo escritas pela administração pública, mas elas também estão sendo escritas pelas organizações. Você mesmo mencionou que é consultor da Comissão de Normas na Bahia. Então, é um processo muito interessante dessa participação e influência nos resultados. E eu diria que está bem equilibrada assim, a participação do poder público, organizações da sociedade civil. Em nenhum dos dois casos eu vi que, por exemplo, o poder público criou um Confoco só para dizer que criou e estava decidindo tudo sozinho. Não, as opiniões e os relatos da sociedade civil estão sendo considerados em todas as etapas. E esse é um ponto que foi muito levantado pelos meus entrevistados, de o fato de as organizações elas terem para onde levar. Olha, isso não está acontecendo direito, vamos arrumar? E não tinha essa abertura antes para fazer isso. Muito, muito interessante. Apesar disso, você destaca esse ponto, eu acho super relevante. Você traz um elemento que é um certo esvaziamento da participação, especialmente considerando Belo Horizonte, né? Que não seria o caso tanto da Bahia. Fala um pouquinho, então, pra gente sobre isso. Bom, eu falo um pouco de esvaziamento no sentido de que eu comentei um pouco antes, muitas organizações, e eu digo especialmente organizações da sociedade civil, isso acontece um pouco menos do lado do poder público, são membros do Confoco, mas não aparecem nas reuniões. Pelo menos na época que eu estava fazendo a coleta de dados, em 2019. Então, eu peguei todas as atas dos Confocos e li todas, olhei quem é que estava em todas. E naquele momento você via que a participação em Belo Horizonte, quando o Confoco foi criado, era muito alta dos dois lados, e aos poucos ela foi caindo um pouco. Então, na reunião mesmo que eu participei, tinha poucos representantes da sociedade civil. E uma questão que era muito levantada era sobre as dificuldades em relação à linguagem. Então, se falava muito juridiquês no Confoco, e algumas organizações acabavam desistindo de participar, porque para que eu vou participar se eu não entendo o que está sendo discutido? Mas eu acredito que seja algo que tenha sido trabalhado lá também. Teria que pegar as atas atuais e ver quem está participando. Muito interessante, Bruno, o que você traz, porque fala dessa discrepância de capacidades, não capacidades individuais ou técnicas, não é isso, nem cognitiva, longe disso, mas estrutural, né, do ponto de vista do que o poder público faz. Muitos conselheiros aqui da Bahia, da sociedade civil, têm falado disso, né?
que para estar no Confoco você precisa se deslocar, agora menos, por conta das atividades virtuais. Você teria que deslocar, você tem uma tarde de trabalho que você despende para aquilo ali, e eles dizem, olha, para o conselheiro do poder público já faz parte do rol do trabalho dele, ele está sendo pago para estar ali, o carro da secretaria traz ele até ali, né, e tal. Então, para além dessa questão da linguagem, você tem uma questão das condições para a pessoa participar. Ela não recebe nada, né? A organização tem que bancar isso. E isso faz com que você tenha diferenças marcantes de participação. E com relação à parte técnica, eu vou lhe contar algo da minha impressão. Quando eu voltei para a Bahia, né, da minha passagem por Brasília, São Paulo, enfim, e eu fui para a reunião do Confoco, eu fiquei absolutamente impressionado com a capacidade desses conselheiros, nenhum deles com formação jurídica, de fazer o embate, o bom embate, a discussão, né, e tal, em termos jurídicos, inclusive. O alto nível da discussão e da absorção das questões jurídicas por parte dos conselheiros da sociedade civil também. Fiquei muito feliz e muito positivamente impressionado com isso, né, com os meus pares ali discutindo em alto nível. É óbvio que filigranas, técnicas jurídicas, conceituais da área jurídica, pode passar aquilo ali ao largo, né, enfim, a pessoa não tem esse domínio. Mas as questões macro, todas elas sendo debatidas muito fortemente e de forma muito... Eu tive essa impressão e fiquei muito feliz, assim, posso dizer, não sei se te disse isso na entrevista, eu estou te dizendo agora, a impressão que eu tive do nível técnico muito bom, que me impressionou muito positivamente. Não sei se você teve essa impressão também ao participar das atividades, enfim. Sim, tinha sido algo que se tinha destacado quando a gente conversou naquela época, e você vê até pela composição da comissão de normas, né? Que tem uma presença forte da sociedade civil nela também. Então, você não tem só os atores públicos ali discutindo coisas que eles já discutem todos os dias nos trabalhos deles. Mas isso é um ponto importante, porque, inclusive, evitar esses termos jurídicos às vezes, e eu acho que nesse sentido o trabalho da OSC Legal é essencial, de facilitar. A gente até conversou de eu evitar o academiquez aqui, porque é isso, a gente tem que conseguir comunicar realmente para as pessoas, não adianta a gente produzir conhecimento para só a gente entender. E eu acho que é um esforço importante dos confocos de traduzir isso. Talvez, e aí eu não me aprofundei nessa questão na minha pesquisa, essa dificuldade tenha surgido em Belo Horizonte em razão de estar-se dentro da Procuradoria-Geral do município, que é composta por advogados. Então, por mais que você tivesse atores de outras áreas, o quórum principal ali era a Procuradoria-Geral do município. Sim, veja, não que essa dificuldade não apareça. Nas discussões, por exemplo, da Comissão de Normas e Procedimentos, já diz, né, a Comissão de Normas, ela trata eminentemente de toda a parte legal, normativa. Então, a discussão das instituições normativas que tem no Estado da Bahia, a discussão do próprio projeto de lei, tudo isso envolve conhecimento técnico-jurídico e, a vez por outra, de fato, tem uma dificuldade. Mas, a rigor, como eu disse, eu destaco esse alto nível das discussões. Bom, a gente está fechando, Bruno, infelizmente, né, é isso, a live, quando é boa, a gente pisca o olho e está acabando. Então, eu queria que você destacasse, então, por fim, a importância dos confocos, né, para os resultados positivos da política, para o avanço do Miroski nesses dois lugares, e, a partir do seu estudo, de repente, desse aí uma dica, ou um conselho, enfim, uma palavra para os municípios, para os gestores públicos, ou as próprias organizações que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu já vi aqui que tem gente do Acre, gente de Sergipe, Pernambuco, enfim, tem muita gente do Brasil inteiro. Então, que você pudesse falar alguma coisa para essas pessoas, para essas lideranças, para essas entidades e para os gestores públicos, de como funciona, e de repente um conselho, uma dica aí para essas cidades, se vale a pena ou não, de fato, investir num conselho como o Confoco. Bom, se eu pudesse dar uma sugestão, instalem os seus confocos. E aí, se você é da administração pública e você entende a importância da atuação das organizações da sociedade civil
nas questões de interesse público, porque interesse público não quer dizer só o que o Estado vai fazer, e você precisa de um envolvimento da sociedade e dos outros setores também, advogar dentro da sua secretaria ou do órgão que for para que se avance nesse processo. E se você for da sociedade civil, organizar uma rede como a plataforma Miros, que existe tanto no âmbito nacional quanto nos âmbitos subnacionais, para que se faça uma advocacy para a instalação desse conselho. E aí a gente tem um problema anterior a isso, né? Porque muitos estados e municípios nem regulamentaram o Miroski, então como você instala o conselho antes, sem ter a regulamentação, então advogar muito nesse sentido, de vamos estabelecer o Miroski no nosso estado, no nosso município. Porque, e aí eu destaco o papel do Confoco como essencial, assim. O que eu percebi muito com os meus 36 entrevistados, lendo os materiais, lendo o ata, é que não teríamos chegado no nível que chegamos de implementação na Bahia e em Belo Horizonte sem a instalação desses mecanismos de coordenação local, sem esse espaço para discussão no lugar onde a parceria seria feita. Isso é muito importante, assim, estar ali, porque a política pública acontece ali no estado e no município, principalmente, e conseguir discutir na localidade, coordenadamente. E aí é um ponto que eu destaquei no artigo que eu escrevi para o blog, que se não for possível criar um Confoco, estabeleça esse espaço de discussão em outro lugar. Então, eu não estudei Florianópolis, mas eu conheço pessoas que, por exemplo, fazem parte do Conselho da Criança e do Adolescente, que fazem parte do Conselho de Educação lá e que falam como essa discussão do Miroski, apesar de não ter avançado no sentido do Confoco, avança um pouco nesses conselhos, ou se não, em espaços menos institucionalizados de discussão mesmo. Em Belo Horizonte, existia antes do Confoco um encontro de organizações da sociedade civil, se eu não me engano, organizado pelo SEMAIS, para fazer essas discussões. Os encontros pararam quando o Confoco surgiu, mas é algo super interessante de se estabelecer. Muito bom. Muito bem, Bruna. E aí, por falar em Belo Horizonte, o Nil César, que é o presidente do Confoco lá, diz aqui que aqui em BH estamos debatendo muito a cultura de parceria, para além do discurso. É um exercício, né? Ainda há a cultura do convênio de décadas. Não podemos desistir. Então, isso ele trata aí da cultura organizacional, né? Que você tem, institucional, de tratar com convênio. Muitas prefeituras, a gente tem feito o levantamento, Bruna, dos regulamentos municipais, a gente segue fazendo, né? E hoje a gente já levantou 526 municípios com regulamento, ou com mais de um regulamento, porque às vezes tem um regulamento e tem alguns decretos que vão emendando ali, que vão ajustando. Então você tem 526 municípios, isso. E o que bem tem é a pessoa tirar ali o nome convênio e colocar termo de parceria, mas continuar a mesma coisa. Inclusive, piorando a situação, porque agora ela pede os documentos que eram do convênio e também os do Miroski. Então, isso faz com que você tenha um peso burocrático que é, inclusive, contrário ao que o Miroski traz de possibilidade, que é menos burocracia, embora mantenha o rigor no trato do recurso público. Então, Nil, obrigado aí pela sua contribuição e avise a seu Zé que, em breve, vamos convidá-lo para uma atividade. Queria também a Candice Araújo, que é conselheira, querida conselheira aqui do Confoco Bahia, está falando que concorda com o Nil e que a mudança de cultura precisa acontecer nas duas partes, tanto na gestão pública quanto também nas organizações da sociedade civil. A Candice trazendo aí também a sua contribuição. Bom, a gente está caminhando aqui para o finalzinho da nossa live, tá certo? Eu queria aproveitar para convidar todo mundo, todos e todas, para as nossas atividades. Amanhã a gente vai estar com o pessoal da Fundação FEAC. Um abraço aí a todo mundo da Fundação FEAC de Campinas. Nós vamos estar com a minha equipe fazendo atividade sobre o Miros, sobre a abertura de organizações, né, pequenas organizações, gestão contábil, vamos falar sobre estatuto. Enfim, esse já tá lotado. Eram 80 vagas, apareceram 150 inscrições. Sucesso absoluto.
e amanhã a gente vai começar, então, essa jornada com a Fundação FEAC, e ao final dela a gente vai lançar um infográfico com as principais discussões, enfim. Então, fiquem ligados, ligadas, que em breve tem novidades aí dessa parceria muito bacana com a Fundação FEAC. Aproveito, então, para convidar todo mundo, dia 18 de maio, live Acho que Legal, com o grande professor Fernando Mânica. A gente vai estar falando sobre o portal das OS, das organizações sociais. Vamos falar tudo sobre as OS, sobre as organizações sociais aqui, dia 18 de maio, às 18 horas, aqui no Instagram, tá? No dia 20 de maio, nós vamos estar com um bate-papo Miroski, pelo Meet, provavelmente, com organizações do Rio Grande do Norte, então, específico para as organizações do Rio Grande do Norte. Certamente a gente vai abrir para outras, mas a prioridade é para as organizações do Rio Grande do Norte. Uma parceria, quero registrar também essa parceria com a articulação de ONGs do Rio Grande do Norte e com o coletivo de mulheres negras do Rio Grande do Norte, são nossos parceiros locais, tá? Então, um abraço aí para o pessoal da articulação de ONGs do Rio Grande do Norte, para o coletivo de mulheres negras também do Rio Grande do Norte. E, para fechar o mês, dia 25 de maio, debate Acho que Legal sobre captação de recursos para projetos sociais, uma parceria do Acho que Legal Instituto com a Associação Brasileira de Captadores e Captadoras de Recursos, a ABCR. Então, 25 de maio, a gente vai estar discutindo captação de recursos por aqui, tá bem? Então, olha só, está perguntando aqui sobre o Confoco em Goiânia, estado de Goiás. Não tem ainda, querido. Não tem ainda, mas é importante, então, mobilizar para ter. Bruna, suas honrosas despedidas aqui para a nossa audiência. Não, eu só queria agradecer o convite, Lucas. Eu já disse, mas eu acho que o projeto do Acho que Legal é incrível, essa coisa de você conseguir passar o conhecimento de advogados, pesquisadores, seja lá quem for, sobre o universo das OSCs para as pessoas de uma maneira fácil, que às vezes é bem difícil de fazer. E agradecer às pessoas que estão assistindo, dizer que estou aberta à discussão também. A pesquisa, ela nunca acaba, a gente entrega, mas ela continua. Então, quem quiser discutir, quem não concordar, quem concordar, pode falar comigo. E é isso, eu acho. Eu só queria agradecer mesmo. Valeu, Bruna. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por você fazer essa partilha do seu conhecimento, da sua pesquisa, dos seus achados. Aqui não só comigo, obviamente, mas com toda a nossa audiência. Lembrar que a live fica registrada tanto aqui no Instagram como no nosso canal no YouTube. Gente, aproveita, se inscreve lá no canal, deixa seu comentário, deixa seu registro, apoia o nosso trabalho. É assim que você apoia, tá bem? E a live fica registrada lá também. Então, essa partilha não é só agora, é depois. Eu sempre brinco. Tem um amigo, uma pessoa que segue o nosso trabalho, que ele diz sempre que lava prato, resolveu o problema em casa, que agora ele lava os pratos assistindo as lives. Acho que legal. Então, está resolvido, não tem mais discussão conjugal, né? Então, veja que o nosso trabalho está até ajudando casais a resolverem aí esse problema da divisão de tarefas internas. Claro, brincadeiras à parte, né? A gente tem muitas outras coisas aí a ser discutidas, mas não posso perder essa piada. Bom, queria agradecer então, Bruna, mais uma vez, agradecer todo mundo. Então, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.